Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos buscando mais de Deus. Boa noite, povo de Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui essa noite? Glória a Deus. Estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Amém. Que Deus te abençoe, você e a sua casa. Quero justificar, o pastor Sodré não está aqui, né? Nem o pastor Wallace. O pastor Sodré está celebrando um casamento de membros aqui da casa, amém? E por isso ele não está aqui. Ele e o pastor Wallace, eles estão celebrando esse casamento. Amém? Mas quantos estão felizes com Jesus e com fome da palavra de Deus? Diga amém. Feliz de poder estar aqui e compartilhar algo da parte de Deus. É sempre um privilégio e uma alegria muito grande. Eu quero expor com vocês Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 10, Filipenses capítulo 3. Do verso 5 ao verso 10. Filipenses capítulo 3. Do verso 5 ao verso 10. Vamos lá? Vamos ler aqui. Em projeção, família? Vamos ler aqui então. Filipenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, diz assim a palavra de Deus: circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo eu persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me como ele na sua morte. Pai, essa é a tua palavra, viva, poderosa e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar a nossa alma, dividir juntas e medula, Pai. Então que a tua palavra, ela repouse em nossos corações, que o Senhor derrame sobre nós o espírito de revelação e sabedoria, do pleno conhecimento de quem tu és. Nós temos fome e sede de ti, então fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é a verdade do céu, a verdade do Evangelho. Encontre em nós corações sedentos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Querido, o lugar mais alto que um ser humano ele pode chegar, esse lugar é na presença do Senhor. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar, eu quero repetir, é diante da presença do Senhor, amém? Esse ano é o ano da presença, amém? É um ano onde nós vamos mergulhar na presença de Deus.
Nós vamos caminhar nesse lugar. E por que eu estou dizendo que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés do Senhor? Porque por mais que nós possamos conquistar coisas grandiosas, e nós vamos conquistar, deixa eu melhorar isso aqui, né? Nós vamos viver coisas grandiosas em Deus, nossa casa, nossa família. Nós vamos experimentar de coisas grandiosas em Deus, mas, querido, tudo isso, dinheiro, fama, título, cargos, nada disso pode ser comparado à grandeza do conhecimento de Cristo. Nada disso pode ser comparado com a grandeza de estar diante da presença de Deus. Nada disso pode ser comparado com a plenitude que nós encontramos quando nós estamos diante da presença de Deus. Nós estávamos aqui no momento do louvor, nós estávamos adorando a atmosfera, e nesse lugar nós somos completos, nesse lugar nós somos plenamente saciados. É porque nós, muitas vezes, nós temos costume de pensar, né, que algumas coisas, e por mais boas e valiosas que elas sejam, elas têm a capacidade de nos completar. Tem gente que às vezes diz, quando eu tiver o casamento tal, eu vou ser pleno. Quando eu tiver o carro tal, quando eu passar na faculdade, tudo isso é bom, tudo isso é válido, nós vamos alcançar isso. Mas isso não pode te preencher na sua plenitude, porque isso são coisas terrenas. E Eclesiastes capítulo 3, verso 11 vai dizer que Deus, ele plantou no meu e no seu coração o senso da eternidade, o desejo pela eternidade. E o que isso quer dizer? Que somente aquilo que é eterno tem a capacidade de nos preencher. Amém? E o que é a vida eterna? João 17:3 vai nos responder isso. Que a vida eterna esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Paulo, que é o autor do texto em que nós lemos, ele vai muito além. Ele disse, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele está dizendo assim, eu quero conhecer tanto a Cristo, que eu quero também experimentar o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, Paulo, ele vai muito além, ele vai muito profundo. Então, e aí nós entendemos quando ele diz que ele considera todas as coisas como perda diante da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. É porque essas coisas, elas não têm a capacidade de preencher você. Elas podem te dar uma alegria, uma satisfação, mas a plenitude nós só encontramos em Cristo Jesus. E talvez alguém aqui entrou aqui essa noite e talvez você está meio que vagando por aí, tentando em alguns lugares, mas eu quero dizer que Cristo, ele está aqui essa noite e ele pode te preencher, ele pode preencher esse vazio que há no seu coração. Amém? E Paulo, o autor desse texto que nós lemos, ele não começa dizendo que ele era um apóstolo, porque ele foi um apóstolo, mas ele começa dizendo que ele era alguém que tinha tudo: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso, irrepreensível segundo a lei. Ele tinha história, currículo, reputação, reconhecimento. Mas chega um determinado momento que Paulo, ele entende que títulos, cargos podem até impressionar pessoas, mas somente a presença quem nos sustenta. Nós podemos alcançar, querido, grandes lugares, cargos, títulos, fama, até ser famoso, não tem problema. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria famoso, pai de muitas nações. Então não há problema em relação a isso. Mas Paulo entende que só a presença que pode me satisfazer. Então ele deixa tudo, querido, ele coloca, e ele não diz que essas coisas elas não têm valor. Eles só colocam ela no devido lugar. Amém? É porque existem coisas, querido, que elas entram em parâmetro de competitividade com a presença de Deus, e muitas vezes nós vamos dando muito mais valores a essas coisas, e nós vamos deixando e se esquecendo da presença. E eu me lembro, Mateus capítulo 10, verso 37, Jesus ele vai dizer
que aquele que ama pai e mãe, aquele que ama mais o filho do que a mim, esse não é digno de mim. E o que Jesus estava dizendo? Que existem coisas que podem, que às vezes, muitas vezes, elas entram em parâmetro de competição com a presença. E sabe, eu creio que essa é uma noite de nós analisarmos e vermos tudo aquilo que tem muitas vezes entrado em parâmetro de competição com a presença e nós colocarmos isso no devido lugar, porque a presença de Deus é quem nos basta. Amém? E Paulo, uma vez ele entrou em um dilema por um espinho na carne que ele tinha. Está em 2 Coríntios capítulo 12. E aí no verso 9, ele vai dizer: entretanto ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, querido, a presença de Deus é tudo que nós precisamos. E ela nos basta. E ela nos habilita, amém, para viver. Porque eu me lembro que em Êxodo, uma vez, Deus ele disse para Moisés: Moisés, sobe com esse povo daqui, esse povo é obstinado, eu vou destruir esse povo, eu vou mandar um anjo com você. E aí Moisés ele vai dizer: Senhor, não nos faça sair daqui, se mover daqui, se a tua presença não for conosco. Como que o povo inimigo vai nos diferenciar? Como nós vamos distinguir um povo do outro se a tua presença não estiver conosco? Então, querido, essa precisa ser o desejo do nosso coração, a oração, sabe? A nossa oração nesses dias: Senhor, a tua presença é tudo que eu preciso, a tua presença é tudo que eu almejo. Ainda que eu tenha bens, fama, dinheiro, riqueza, essas coisas eu considero como esterco diante da grandeza e da sublimidade que é a tua presença. A tua presença nos basta e ela nos habilita, querido, a fim de que nós possamos viver não só 2026, mas todos os anos da nossa vida. É a presença. Você pode profetizar para quem está do seu lado? Fala para o seu irmão, fala: irmão, a presença é tudo. Fala para o que está do outro lado, fala: irmão, a presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo que eu mais quero. Tua presença. Eu não quero ouro nem prata. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aleluias. Então, querida, a presença de Deus é tudo para nós, amém? E Paulo não diz que essas coisas elas são pecados, mas ele diz que elas não eram suficientes. E ele usa uma palavra muito forte. Ele usa uma palavra esterco. Alguém que sabe o que é esterco? Fezes. Então, você entende? Paulo ele não abomina, querido, essas coisas, mas ele diz que essas coisas elas não são suficientes. E ele as considera como um esterco. Mas isso não é um desprezo pela história, é reordenação de valores, porque quando Cristo ele se torna o centro da nossa vida, a fama ela perde o brilho, a rendição toma o lugar, e se render a essa presença não é perder tudo, é apenas colocar no lugar certo. Nós podemos ser pessoas que vão ter coisas, mas essas coisas elas não vão nos ter, porque aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida, aquilo que vai sobressair na nossa vida, é a presença de Deus, é o brilho do Espírito Santo em nós. Amém, querido? Porque alguém que encontrou Cristo, ele encontrou algo muito maior, algo que o dinheiro, a fama, não pode comprar. Amém, querido?
Então, Paulo, ele entendeu essa verdade. E deixa eu te falar um pouquinho sobre quem era Paulo. Porque Paulo, ele foi alguém muito importante. O maior missionário que já existiu, um apóstolo, plantador de igreja, mas um homem que também, antes de se converter, ele era alguém muito famoso. Deixa eu te falar um pouco sobre quem era Paulo. Nome e identidade: Saulo. Nome romano: Paulo. Paulo não teve seu nome trocado, amém, por Deus, como Abrão para Abraão, Sarai para Sara, amém. Ele tinha dupla cidadania, então ele tinha 2 nomes. Então, nome hebraico era Saulo, nome romano era Paulo. E isso reflete o seu trânsito entre o mundo judaico e o gentil. Naturalidade: de Tarso, centro intelectual helenista, cidade universitária romana, influenciada pela filosofia grega. Eu sou judeu, nascido em Tarso. Isso explica a sua escrita lógica. Tinha uma ótima argumentação filosófica, capacidade e facilidade de dialogar com gregos e romanos. Tinha cidadania romana, era cidadão romano de nascimento. Isso lhe dava alguns benefícios: proteção contra a punição ilegal, livre no trânsito império, apelação a César. A sua formação religiosa, nós lemos: fariseu da seita mais rigorosa do judaísmo, educado aos pés de Gamaliel, rabino mais influente da época. Era zeloso, era perseguidor. Também ele tinha profissão secular, era fabricante de tenda, apóstolo por vocação divina, missionário, maior implantador de igreja. Então você percebe que as credenciais de Paulo eram altíssimas. Então ele era alguém muito importante. Ele era alguém que tinha suas credenciais muito altas. Mas mesmo assim, ele considerou todas essas coisas como um esterco depois que ele conheceu a Cristo. Porque depois que você conhece a Cristo, querido, as outras coisas ela perde meio que, ela tem o seu valor, mas essas coisas elas não nos têm, porque agora Cristo ele passa a ser o centro da nossa vida e nós vamos viver agora em prol disso, e toda a nossa vida agora ela vai passar a ter Cristo como centro. Porque Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses que nós lemos, Paulo ele não estava no início da sua conversão, ou talvez no primeiro amor, se é que nós podemos dizer assim. Paulo ele estava velho e ele estava preso. E se você for ler a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos entender, você vai ver que ela é uma carta exortativa. Paulo ele está exortando os irmãos acerca da fé em Cristo Jesus, acerca de como os irmãos deveriam se manter firme em Cristo Jesus. Mas só que o que me remete a algumas indagações é que esse homem, que tinha essas credenciais altíssimas, ele estava preso. Olha o que Filipenses capítulo 1, verso 13 vai dizer. O que comprova que ele estava preso. 1,13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que eu estou na prisão por causa de... Então, quando Paulo escreveu essa carta, exortando os irmãos, ele estava preso. E como alguém, você já parou para pensar, ou para imaginar, como que alguém que está preso, ele consegue encontrar forças para exortar os irmãos, sendo que aquilo que o tinha colocado ele na prisão era o evangelho. Mas esse homem ele encontra forças para exortar os irmãos, para dizer: vale a pena vocês permanecerem firmes na fé de vocês, vale a pena vocês continuarem. E ele diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque esse é poder de Deus. Então, esse homem preso, e o sistema carcerário da época, querido, era de muito
muitos açoites. Paulo foi açoitado 5 vezes. Então ele era alguém que sofreu muito por conta do evangelho. Mas, mesmo preso, ele consegue encontrar forças para exortar os irmãos. Tudo isso porque Paulo sabia muito bem qual era a verdade do evangelho. E qual era a verdade do evangelho? Cura, milagres, sinais. Não, isso são benefícios do evangelho. Nós somos filhos de Deus, amém? Tem filhos de Deus aqui? E como filho de Deus, nós temos garantias, promessas, existem bênçãos deliberadas para nós em regiões celestiais, só precisamos discernir o tempo de acessar. Nós somos filhos de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, amém? Então, nós como filho, nós temos direitos, mas essa não é a verdade do evangelho. Isso são benefícios do evangelho, porque servir a Deus tem benefícios, amém? Quantos aqui conhecem alguém, ou é a própria carta viva de alguém, ou que já foi curado, ou que já recebeu milagres, bênçãos? Tem alguém que já recebeu aqui? Então, mas tudo isso são benefícios do evangelho. Diga comigo, benefícios do evangelho. A centralidade do evangelho é Cristo. E em Cristo tem todas essas coisas, inclusive que nós não merecemos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu a vida, estando nós mortos, amém? Então, querido, Cristo, Ele é a centralidade do evangelho. E quando eu olho para a vida de Paulo, eu consigo entender que ele teve essa firmeza e essa resistência, porque ele era alguém que tinha Cristo como centralidade da sua vida. E muitas vezes, querido, não é em primeiro, porque a gente é mestre, né, em fazer lista, principalmente no começo do ano, né, a gente faz lista e a gente coloca lá Deus como em primeiro lugar, e depois a gente vai fazendo as outras coisas. Mas, querido, Deus, ele não quer ser só o primeiro, ele quer ser o centro, porque aí tudo na sua vida vai girar em torno de Cristo. Tudo, sua casa, a sua família, seu trabalho, a faculdade, tudo precisa girar em torno de Cristo. E Paulo tinha Cristo como a centralidade da sua vida, e por isso que ele tinha essa firmeza, essa constância. E, querido, se eu dizer, Deus, ele está procurando homens e mulheres constantes na sua presença. E por que muitas vezes a gente fica como crente Zeca Pagodinho? Você sabe qual é o crente Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas Deus não te fez, querido, para você ficar, deixa a vida me levar. Deus te fez para você viver, andar em propósito. Amém, querido? Deus não nos fez para ficar vagando por aí, sem rumo, sem destino. Ele nos salvou com um propósito. Amém? Tem um texto, não sei se eu anotei, mas é Efésios capítulo 1, se eu não me engano, que vai dizer que ele, Efésios capítulo 2, versículo 1, que vai dizer para que vocês estavam mortos nas suas transgressões e no seu pecado. Então a nossa sentença era, nós estávamos mortos, sentenciados à morte. Aí o próximo versículo, nos quais costumavam a viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora coloca o verso 10. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, amém? Aí Deus, então, manda seu Filho e Ele nos salva, amém? Para quê? Para você entender agora que Deus não te quer como alguém que vive no Zeca Pagodinho, amém? Deus nos salvou porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo, então, filhos. Deus te salva para te tornar filho, amém? Para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A palavra obras ali também é a palavra propósito. Então Deus te salva
te dá uma identidade de filho para que você ande com propósito, amém? Então, nós precisamos entender, querido, essa verdade e trazer Cristo para o centro das nossas vidas. E então nós vamos viver não só 2026, mas todos os anos que virão constantes na presença do Senhor. Deus te quer constante na presença dEle. Ele não te quer titubeando de um lado para o outro, amém? Salmo 101, versículo 6, vai dizer que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis de toda a terra. A palavra fiel ali são aqueles que permanecem. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que estes habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. A palavra fiel ali são aqueles que permanecem. Então Deus não só te quer começando, mas Ele te quer constante na presença. Quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que 2026 será um ano de constância na presença do Senhor. Amém, querido? Então, por que cura, milagres e sinais, isso não são os benefícios do Evangelho? Porque tudo isso é muito bom, nós vamos desfrutar de tudo isso, mas a suficiência de Cristo não está nisso. Você já parou para pensar que todo mundo que Jesus curou, um tempo depois morreu? Ah, fulano foi curado, glória a Deus, mas não ficou imortal. Morreu um tempo depois. Então isso não é suficiente. Sabe, a suficiência do Evangelho está em Cristo, porque Ele é o pão que mata a nossa fome, Ele é a água que mata a nossa sede, e nós o teremos por toda a eternidade. Amém, querido? Então, tudo isso é muito bom. Nós vamos à nossa casa, nossa família vai desfrutar de tudo isso. Eu não estou pregando contra isso, amém? Não seja irresponsável. Nós vamos viver tudo isso no Senhor, mas a centralidade do Evangelho é Cristo, e nós precisamos reposicioná-lo na nossa vida, para que possamos viver não só 2026, mas todos os anos que vier, querido, na presença do Senhor, constantes, firmes, vivendo aquilo que Ele tem para nós, nosso espírito alinhado com o espírito dEle, amém, querido? Essa é a vida que Deus tem para nós. É uma vida completa, uma vida de plenitude na sua presença. E o que Deus quer dar para você não é só, querido, um carro zero, uma faculdade bacana, um título, fama, não. Deus deu Cristo para nós, e nele tem todas as coisas, inclusive que eu e você não merecemos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a sua maravilhosa graça nos alcançou, querido. Então nós precisamos reposicionar Cristo, não só como o primeiro, mas como o centro da nossa vida. Se quer viver uma vida bem-sucedida, comece a fazer isso, comece a reposicionar Cristo. Tudo que você fizer, coloque Cristo como centro. Coloque Cristo como centro da sua vida. E talvez você está aqui essa noite, você ainda nem entregou talvez a sua vida para Jesus, mas Ele quer ser o centro da sua vida aqui nessa noite, amém? Ele é suficiente para nós. Você pode dizer isso? Cristo, você é suficiente para nós. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, querido. Amém? E nele tem todas as coisas. Aleluias. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Nós cantamos essa canção, né? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Você pode adorar o nome dele? Cristo, aleluias. Cristo, a beleza está em ti. A beleza está em Cristo. Cristo, em Cristo, Cristo é tudo. Em Cristo é tudo que Deus pode. Cristo, a beleza está em ti, a beleza revelada do Pai está em Cristo. Cristo, vamos declarar qual a beleza, qual a beleza que existe
eu ainda nos revela qual a beleza que existe em ti, que eu ainda, aleluia, você pode dizer aleluia. Querido, nós temos o que homem nenhum pode conseguir com o esforço do seu trabalho. Que alguém que trabalha muito, querido, alguém que acorda cedo, até merece prosperar, é justo. Mas Cristo não se compra. Ele nos foi dado, embora que de graça para nós, mas custou a sua vida. Ah, querido, isso precisa ser suficiente para nós. O que mais nós precisamos? E se Deus hoje não fizesse mais nada por nós, Ele ainda seria suficiente para você? Essa é uma pergunta, é uma oração que eu tenho feito nesses dias. Senhor, se o Senhor não fizer mais nada por mim, o Senhor continuará sendo suficiente para mim? Porque quando nós temos Cristo como suficiente, querido, você pode estar num leito de hospital, ou você pode estar numa cama, como o seu Lorival, um senhor que eu conhecia um tempo atrás. Minha sogra está aqui, nós estávamos lá na casa do irmão Lorival. O irmão Lorival tinha uns 90 e poucos anos, ou até mais. Ele não conseguia falar, muito debilitado. Mas enquanto nós cantávamos, Felipe, Sol maior, porque Ele vive, posso crer no ar. As lágrimas escorriam dos olhos do seu Lorival, porque amor não há temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu que vi. Aí, enquanto nós cantávamos esse louvor, as lágrimas caíam dos olhos do seu Lorival. Naquele dia eu fiz uma oração: Senhor, nunca me deixe ter olhos secos diante da tua presença. Porque, querido, chamar de Deus é para nós sermos constantes. E naquele dia o Senhor ministrou ao meu coração. Eu falei: Senhor, que eu chegue à velhice ainda com lágrimas nos olhos pelo Senhor. Não me deixe ser uma pessoa enrijecida diante da tua presença, mas me deixe ser alguém, eu quero ser alguém de coração quebrantado e contrito, porque Salmo 51, verso 17 vai dizer que Deus, Ele não resiste a um coração que é quebrantado e contrito. E só, querido, quem pode fazer isso na nossa vida? Cristo. Só Cristo. Cristo é suficiente, amém? Você está entendendo, querido? Então nós precisamos reposicioná-lo urgentemente como o centro da nossa vida. Não só como o primeiro, mas como o centro. Porque, querido, quando nós vivermos de fato nessa e caminharmos nessa verdade, nós vamos entender. O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor. O texto original: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque não é sobre o que me falta, é sobre quem não me falta. Cristo não nos falta. Porque quem escreveu esse texto foi Davi. E num contexto de fugitivo. Ele estava fugindo de Saul. E a história vai dizer que Davi, ele foge às pressas. E quem foge às pressas não tem tempo para poder pegar comida, cobertor, sandálias, enfim. Do jeito que ele fugiu, ele correu, ele ficou no deserto. E no deserto, fugitivo, longe de casa, sem comida, sem roupa para se aquecer do frio, talvez correndo perigo de ser morto por uma fera do deserto. Mas nesse contexto, Davi entende: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Porque quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada, isso é fato. E se temos Cristo, querido, ainda que nos falte
alguma coisa, Ele é suficiente para nós. Amém? Então nós precisamos caminhar, querido, nesse lugar. Quando nós reposicionamos Cristo como centro da nossa vida, nós caminhamos nesse lugar. Amém, querido? Então, não são os benefícios do Evangelho, não são os benefícios que Ele pode nos dar, embora nós podemos desfrutar de tudo isso. Se creres, comereis o melhor dessa terra. Mas nós precisamos entender que Cristo, Ele é a centralidade do Evangelho. Precisamos encontrar um equilíbrio, precisamos apontar um caminho para Cristo. Nós precisamos aprender a ter Cristo como centralidade das nossas vidas, e quando nós entendermos isso, nós vamos viver uma fé inabalável. As tribulações, elas vão vir, amém? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, quando nós temos Cristo como centralidade da nossa vida, nós entendemos isso. Pode deixar o texto, 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Próximo. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Nós temos, a mania de olhar muito para as coisas que são terrenas, que são passageiras. Mas Paulo está dizendo, olhe para Cristo. Foque naquilo que você não consegue ver hoje. Que aquilo que você consegue ver é passageiro, vai passar. Mas aquilo que não consegue ver é eterno. Amém, querido? Então, quando nós reposicionamos Cristo como centro da nossa vida, isso vai apontar alguns sinais na nossa vida. Centralizar Cristo nos levará a viver, em primeiro lugar, uma vida de relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Querido, porque o propósito de Deus para nós é nos tornarmos parecidos com Jesus. Deus, Ele é um pai de muitos filhos que se pareçam com Jesus. Amém? Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus para nós, como filhos. O chamado de Deus para nós é como um pai que chama um filho para lavar o carro numa tarde de domingo. Aí você pensa aí, o filho agora ele está todo empenhado, porque ele tem uma missão agora, lavar o carro junto com o pai. E ele vai lá, pega a bucha, pega o sabão, o detergente. Ele está empolgado porque ele tem uma missão. Mas, querido, com toda sinceridade, um filho ele vai mais ajudar ou ele vai mais atrapalhar o pai a lavar o carro? Ele vai mais atrapalhar. Porque a proposta do pai ao chamar o filho para ajudá-lo não era ter o carro limpo, porque se fosse ele mesmo faria isso. Então, quando um pai faz isso, o que ele está querendo? Relacionamento. Então, se eu pudesse resumir o chamado de Deus para nós com uma história simples como essa, é para relacionamento. Porque em Mateus capítulo 7, verso 21, vai dizer que um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Querido, e esse texto ele tem consumido os meus dias. Mas não é sobre medo, é sobre um temor. Amém? Porque olha o que esse texto vai dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi,
claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, querido, todos nós estaremos diante de Deus um dia, e não será pelas obras, embora aquilo que fazemos tem muita importância, amém? Tudo aquilo que nós fazemos é uma resposta ao amor de Deus, mas nós não seremos cobrados pelo tanto que nós fazemos ou pelo tanto que nós trabalhamos para o Senhor, mas pelo tanto que nós nos dedicamos, do quanto nós o buscamos para conhecê-lo, o quanto nós nos relacionamos. Porque, querido, quantos desejam passar a eternidade com o Senhor aqui? Mas você iria morar com alguém que você não conhece? Se alguém desconhecido te fazer um convite para você ir morar com ele, você iria? Pode ser sincero, sim ou não? Então, querido, nós precisamos buscar a conhecer o Senhor. Aqui, agora, esse é o momento, a hora é agora, não dá para nós perdermos tempo, né? Tem uma frase que dizem por aí, que o diabo, querido, ele não brinca, amém? Então nós não podemos também brincar, amém? Então, queridos, é pela nossa devoção, embora Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, mas é pelo tanto que nós buscamos a conhecer o Senhor. O texto que lemos, Paulo vai dizer, eu quero conhecer ao Senhor, ele vai muito mais além. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer tanto a Cristo que eu quero experimentar também o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Deus quer nos levar, querido, a um novo nível de intimidade na sua presença. Eu creio, querido, esse é o ano da presença, é um ano, nós não vamos mais, a frieza espiritual, querido, ela tem que cair por terra, sabe? E nós vamos ser, amém, eu quero declarar, nós vamos ser homens e mulheres apaixonados por Jesus, que estão vivendo, sabe, diante daquilo que Deus está declarando, estão andando com o espírito alinhado, com o Espírito de Deus, amém, e caminhando nas verdades do céu, querido, amém, isso é o que Deus, Ele tem para nós. Então, essa é uma das perguntas que eu mais tenho feito. Será que eu tenho buscado, gastado a minha vida em conhecer ao Senhor? Não seremos julgados pelas nossas obras, mas pela nossa devoção. Pela graça sois salvos, Efésios 2, capítulo 8, verso 8, 9, vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é, querido, pelas obras, mas pela nossa devoção. Nós precisamos ser pessoas que valorizam a presença de Deus e o acesso que nos foi dado. Porque embora antigamente o que era privilégio de alguns, hoje é um privilégio a todos. Antes só os sumos sacerdotes podiam entrar, e uma vez por ano, querido, tinha que esperar uma vez para entrar no Santo dos Santos, e tinha que entrar com uma cordinha ainda amarrada, porque se estivesse em pecado, tinha que puxar de lá, não podia nem entrar para pegar o corpo. E hoje nós temos essa presença de Deus liberada para nós acessarmos. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar nesse lugar e com confiança. A presença de Deus está acessível para nós. Nós podemos acessar ela a qualquer hora. Então, querido, centralizar Cristo vai nos levar a viver uma vida de relacionamento. Segundo, vai nos levar a viver uma vida de obediência. A palavra obediência, no grego, é a palavra hupakoi, e ela significa sujeito a ouvir. Então, obedecer a Deus é estar sujeito a ouvir a sua voz. É estar, querido, com os sentidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Desde este momento, Abraão, ele começa a andar segundo aquilo que ele ouviu de Deus. Então, andar em obediência é estar sujeito a ouvir a voz de Deus. Noé, eu posso pensar também, Noé ouviu uma palavra de Deus e caminhou durante essa palavra durante 100 anos.
Agora você imagina o tanto de gente que zombou de Noé, ou que talvez que caluniou ele, dizendo: rapaz, você está ficando doido, vai construir um barco desse tamanho, nunca tinha chovido na terra. Mas Noé ouviu uma palavra de Deus e caminhou sobre essa palavra durante 100 anos. Entende aquilo que nós estamos falando de inconstância também? Ouviu uma palavra, porque Deus não apareceu para Noé. Não, ele ouviu uma palavra do Senhor, ele caminhou durante essa palavra 100 anos. Querido, Pedro também viveu experiências incríveis com o Senhor, porque decidiu caminhar. Eu me lembro de Lucas 5, a pesca maravilhosa, sabe, depois de uma noite frustrada, Jesus manda Pedro: volta, vamos para um lugar mais fundo, lança de novo as redes. Pedro: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Então ouviu a voz, obedeceu e teve uma colheita tão extraordinária que teve que chamar mais pessoas para poder, mais barcos para poder ajudar, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar retido só em você, amém? É para você abençoar também pessoas, amém? Então, querido, aqueles que ouvem a voz de Deus, decidem caminhar nesse lugar, estão vivendo coisas extraordinárias. Pedro também anda sobre as águas, mas antes de andar sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até você. Então Jesus: pode vir, Pedro. Então, sobre a palavra, Pedro caminha sobre as águas, querido. Então, aquele que obedece à voz de Deus é aquele que está sujeito a ouvir a sua voz. Então, terceiro lugar, querido, rendição. Ter Cristo como centralidade da nossa vida vai nos levar a viver uma vida rendida na sua presença. Salmo 51, verso 17, vai dizer que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm um coração quebrantado diante da presença de Deus. Como o seu Lorival, que eu acabei de mencionar aqui, que mesmo sem falar e debilitado, mas ainda tinha lágrimas em seus olhos. Isso era um coração quebrantado, querido. Deus, ele não resiste a um coração que é quebrantado e contrito. A rendição nasce quando Cristo se torna a centralidade da nossa vida. Deus não quer apenas ser o primeiro da nossa lista, mas ele quer ser o centro de tudo. Querido, rendição não é perder tudo, mas é colocar tudo no lugar certo. Lembra, Paulo? Eu considero tudo como um esterco. Estou apenas colocando essas coisas no devido lugar, que a presença de Cristo, a presença de Jesus, ela vale muito mais. Viver uma vida rendida é entender, querido, que por mais que nós possamos conquistar muitas coisas, nada pode se comparar com a beleza de estar na presença de Jesus. Então, Cristo, eu acredito, querido, Deus nos trouxe aqui essa noite, primeiro, para nos reposicionar, colocar Ele como centro da nossa vida. E isso vai nos levar a viver uma vida de relacionamento, uma vida de obediência, uma vida de rendição. Querido, quer ser constante? Se renda à presença. Se renda à presença, querido. Sabe, e a quarta coisa, propósito. Quando eu reposiciono Cristo na minha vida, isso vai me levar a viver uma vida de relacionamento. Repita comigo para você gravar isso: relacionamento, obediência, rendição e propósito. A palavra propósito vem da palavra prótese, uma medida certa. Deus tem uma medida exata para cada um de nós. Deus tem uma vida proposta para nós, querido. Não só esse ano de 2026, mas todos os anos que virão diante da sua presença. Deus tem uma medida exata para cada um de nós. Amém? Nós mencionamos aqui Salmo 101, Deus está procurando aqueles que permanecem. Mas sabe, querido, eu creio que esse ano nós
não andaremos titubeando na presença de Deus, nós seremos constantes na presença de Deus. Cristo no centro das nossas vidas transforma sofrimento em propósito, porque nós lemos a carta de Paulo aqui aos Filipenses, e Paulo, apesar de ser um homem que foi o que foi, que tinha as credenciais altíssimas, ele também sofreu muito por causa do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, 23 vai dizer, vai listar os sofrimentos que Paulo teve: açoites, prisões, naufrágio, fome, frio, foi perseguido. Mesmo assim ele não recua, ele não negocia, não abandona o chamado. Romanos 1,16 ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Quem vive, querido, da presença, não vive condicionado às circunstâncias. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. E a fonte de Paulo não era o conforto, era Cristo. A força dele vinha de um cenário de onde vinha a presença. Porque quem se rende à presença pode até sangrar, mas não desiste. Querido, quem se rende à presença de Deus, pode vir o que vier, nós estaremos constantes e firmes, com os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Como o escritor aos Hebreus vai dizer. Então, querido, eu creio que essa é uma noite onde Deus ele está nos chamando a reposicionar Cristo como centro da nossa vida. O ministério pode subir. Querido, e talvez você que está aqui essa noite, talvez você não entregou ainda a sua vida para Jesus, mas Cristo ele quer ser o centro da sua vida. E se você reposicionar Cristo como o centro da sua vida, querido, vamos sofrer sim tribulações. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas ter Cristo como centralidade da nossa vida, querido, é sobre uma perspectiva além dessa vida. É sobre João 17,3, a vida eterna é que todos te conheçam. Deus plantou no meu e no seu coração o desejo pela eternidade. Nós fomos feitos para ser eterno e passar a eternidade com Cristo. Mas o caminho, querido, é relacionamento, obediência, rendição. Essa é a vida que Deus tem proposta para nós. Você pode se colocar de pé? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16, vai dizer qual que é a vida de Deus proposta para nós como filhos. Porque olha o que esse texto vai dizer: alegrem-se sempre. Não é de vez em quando, ou um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Alegrem-se. Próximo. Orem constantemente. E querido, volta para o versículo anterior. E a alegria é diferente de felicidade, amém? A felicidade, ela está condicionada a algo. A alegria, nós podemos... Por que o texto está dizendo alegrem-se sempre? Paulo está dizendo alegre-se sempre. Porque quando nós temos Cristo como centralidade da nossa vida, o dia pode estar bom, o dia pode estar mal. Nós podemos nos alegrar nele. Amém? Então, a alegria é um fruto do Espírito. Então, quero declarar alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Próximo versículo vai dizer: orem constantemente. Querido, tudo que nós falamos hoje talvez se resuma nesses versículos. A oração, nós sabemos que é um relacionamento, é conversar com Deus. Amém? A queda do homem ocorreu por não conversar com Deus. Então, é relacionamento. Deus deseja que nos relacionamos com Ele.
Então, alegria, alegrem-se sempre, orem constantemente. Próximo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, por vocês estarem unidos em Cristo Jesus. Então, querido, o texto termina dizendo que esta é a vontade é a minha vontade, querido, é a vontade de que sejamos alegres, que tenhamos relacionamento com Ele, que sejamos gratos. A gratidão, ela é uma chave. A gratidão, ela gera adoração, e a gratidão, ela é uma chave. Antes da multiplicação dos pães, Jesus ergueu o cesto para o céu, tendo dado graça, partiu. Então, primeiro ele agradeceu, depois a multiplicação acontece. Então, você entende? Tudo que você agradece, floresce. Então, a gratidão, ela é a chave. E um coração grato, querido, é um coração que adora o nome de Jesus. É um coração que entende que, independente das circunstâncias, Cristo, ele é a centralidade. O Evangelho, ele é o centro da nossa vida. E quem tem Cristo, tem tudo. O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Então, essa é uma noite, querido, de nós fazermos uma oração sincera ao Senhor, de nós analisarmos o nosso coração e de entender, falou, Senhor, eu não tenho tido o Senhor como o centro da minha vida, mas essa é uma noite onde Cristo nos chama ao arrependimento e a reposicioná-lo como centro da nossa vida. Amém, querido? Então, feche os seus olhos.